Estamos aqui no Facebook da escola para mais uma palestra da leva do projeto que a gente criou aqui, chamado Eleições Municipais 2020. Hoje, nosso convidado está ali organizando os últimos detalhes, o Márcio Ferreira. Ele vai falar como construir uma comunicação política eficiente. Alguns tópicos aqui que eu posso destacar para vocês da palestra, quando ele termina de se organizar lá, é a construção de narrativa política, o que é falar com públicos de forma segmentada, se é possível furar a temida bolha, né, a famosa bolha, enfim. Não é isso, Márcio? É isso mesmo, Sóton. Obrigado aí mais uma vez pelo convite da Escola Legislativa. Estamos aqui ao vivo já, fizemos aqui uma certa movimentação para fazer uma transmissão um pouco mais de qualidade, né? E te agradeço bastante aí pela tua ajuda técnica aqui e agradeço o pessoal que está aqui com a gente também. Imagina. Você pode, por favor, falar um pouquinho mais sobre você? Você é especialista... Então, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, tenho pós-graduação em gestão pública, inclusive uma pós-graduação aí na Escola Legislativa, tenho uma pós em marketing e comunicação empresarial, estou fechando meu mestrado em sociologia, sou professor universitário há mais de 20 anos, sou professor convidado da pós-graduação de comunicação empresarial da Federal de Juiz de Fora, já dei aula na FGV, já dei aula na Veiga de Almeida, estou na Estácio agora, enfim, a carreira é essa agora, e nesse momento exato a gente está tocando algumas campanhas políticas para a eleição agora de 2020. Perfeito. Então, o momento que você achar que é o ideal, tá? Você fala que começa aqui a compartilhar seus slides, tá bom? Beleza, vamos começar então, né, Sóton? Então, a gente está aqui hoje para conversar com os amigos que estão acompanhando a live da Escola do Legislativo sobre como construir uma comunicação política eficiente, né? E quando a gente fala, Sóton, de comunicação política eficiente, a gente tem que levar em consideração que momento é esse, né, que a gente está vivendo, né? Que momento é esse que a gente está vivendo? Estamos numa cidade, o Rio de Janeiro, mas que não difere muito do que é o Brasil de um modo geral. E essas eleições de 2020, eu queria dizer para você o seguinte, e já entrando no primeiro slide, né? Nada será como antes amanhã, pegando uma frase da música que a Elis cantava, né? Nada será como antes amanhã. A gente tem aí um momento totalmente especial e diferente por várias situações que vieram acontecendo, né? Uma delas é que afeta todo mundo, a pandemia da Covid-19, né? A pandemia veio mudar a forma da gente entender tudo que está acontecendo em torno da gente e, obviamente, se afetou trabalho, se afetou relações sociais, se afetou a forma como a gente costumava transitar no nosso dia a dia, não vai ser diferente com as eleições. Vai afetar diretamente as eleições. E no próximo slide, a gente pode ver aí no próximo slide, Sóton, por favor, uma fala que eu utilizei aí para a gente balizar a apresentação da nossa palestra, que a gente não pode falar em comunicação política no atual momento sem pensar em eficiência. Os prazos estão cada vez mais curtos e as eleições vão acontecer num cenário atípico, né? Então, assim, planejar, desenvolver, criar estratégias de comunicação de forma eficiente e assertiva passa a ser uma necessidade primária das campanhas políticas, né? Quando eu construí essa frase, eu fiquei pensando especificamente, Sóton, de que forma que a gente poderia entender o planejamento de comunicação nesse novo momento, né? Quais são os cenários que a gente encontra aí, já aí no próximo slide, né? Como é que a gente pode comunicar num período de descrenças, né? Para mim isso é emblemático, né? O que a gente enfrenta nesse momento é uma descrença tão grande em torno de tudo que está acontecendo, que de um modo ou de outro cria-se uma necessidade da gente ter novos meios para conseguir comunicar nesse novo tempo, né?
Tem os neologismos que vão surgindo de vez em quando, né, Soto? E o neologismo que mais se fala nesse momento é o novo normal, né? Certo. Mas eu gosto muito de um amigo que dá umas palestras de vez em quando, que ele diz o seguinte: não dá para você descobrir novos mundos com velhos mapas. Você não consegue conquistar novos mundos com velhos mapas. Então, a gente precisa, na verdade, entender esse momento que está acontecendo, para a gente entender como é que a gente vai fazer uma comunicação nesse período de tanta descrença. E aí, Sóton, uma forma da gente pensar em como a gente comunica nesse período de descrenças, né, é entender o cenário que está em torno da gente, já indo no próximo slide. Né? Que cenário é esse, cara? É um cenário, aí tem uma matéria do Poder 360, que 49% das pessoas acham arriscado ir votar presencialmente durante a pandemia. 49% das pessoas dizem que não se sentem confortáveis de ir votar presencialmente no período de pandemia. Quando a gente vê esse dado, cara, para mim que trabalha aqui com comunicação política, né, que toca campanha, isso me deixa assim arrepiado, né? Os cabelos sobem, eu fico desesperado, né? Porque se a gente já tem a pandemia, a gente também tem escândalos, tem corrupção, tem uma falência moral do Estado, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que afeta diretamente a possibilidade da pessoa ir à urna. E se o nosso objetivo, na verdade, é conquistar o voto de uma forma eficiente, levar esse cara para dentro da urna, para converter os anseios do candidato e a satisfação desse eleitor a partir do voto, quando eu tenho 49% que já diz que, pô, cara, eu estou bolado de chegar lá no dia da eleição e votar, olha o cenário que você tem. Olha o cenário que se coloca, né? A gente sabe que alguns serviços só ficaram bastante ativos durante a pandemia, mas outros, sinceramente, caíram aí num total desuso. A quantidade de bares que vai fechar no Rio de Janeiro e no Brasil afora, a quantidade de serviços que vai fechar pelo Brasil afora, por conta que já fecharam, né, por conta da pandemia, é enorme. E o reflexo disso nas eleições vai ser um reflexo bastante interessante. Por conta disso, você já vê a Justiça Eleitoral fazendo algumas campanhas, inclusive usando a figura do doutor Drauzio Varela, com a sua frase que ficou famosa depois daquela série de entrevistas no Fantástico, né? Saudade, né, minha filha? Ele falou assim, saudade de participar da democracia, né, filha? Convocando as pessoas até para ser mesário, que é um momento tão complicado que se você tem 49%, nesse 49% está quem é mesário, está quem é cabo eleitoral. Então, você tem uma massa aí que compromete diretamente a eleição. Então, assim, quanto mais assertiva for a nossa comunicação e quanto mais a gente conseguir fazer um convencimento para tirar esse cara de lá, é melhor. Hoje tem uma matéria no Globo, Sóton, já indo para o próximo slide, da Maiá Menezes, né, uma fala da Maiá Menezes, que ela fala especificamente do Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: o Rio terá uma eleição fora da curva, não só por ter as datas de votação adiadas pela pandemia do novo coronavírus, mas pelos problemas na justiça dos principais nomes da disputa, manterem abertas feridas dos desvios continuados de verbas públicas, em um estado cujo governador eleito, Wilson Witzel, que derrotou o Paz em 2018, ter sido afastado por suspeita de corrupção. Então, ontem a gente já viu uma operação do Ministério Público em cima do candidato, do pré-candidato Eduardo Paes, e novamente isso entra naquele tripé que eu acabei de falar agora há pouco, que é o tripé da pandemia, dos escândalos de corrupção e da própria falência do Estado. Então, o afastamento do eleitor da urna é enorme, né? E é o que some-se a isso, só um outro fato, já pulando para o próximo slide, né? Que é o seguinte: a gente já tem naturalmente, nessas redes sociais, né? A gente já tem naturalmente uma intolerância do eleitor. Por quê? A gente acaba invadindo o espaço daquele cara nas redes sociais, né? E esse leitor, na verdade, ele não vai para a rede social para buscar política. Ele não chega lá, Sóton, e digita lá no Google assim: quero saber como é que vai ser a eleição em 2020, quero ver quem são os candidatos, quero entender como vai ser o jogo político. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Sóton, nas minhas aulas presenciais, né? Quem é que, quando criança, eu vou te
Pois vou te perguntar, Sotom, se isso aconteceu contigo. Teu pai alguma vez te chamou quando criança e falou assim, Sotom, vem cá, senta aqui no sofá com o papai e vamos ver o programa político eleitoral. Vamos sentar aqui agora e assistir aqui o horário gratuito eleitoral. Teu pai fez isso contigo? Não. Então, porque a nossa cultura política, na verdade, não se presta a isso. E isso não vai ser diferente no comportamento das redes sociais, né? Na verdade, nós fomos migrando, né? Nós migramos de um espaço de conversa, onde a fala era fundamental, para um espaço de escrita, para um espaço que a gente vai chegar ali no impresso, e aí fomos para o espaço das ondas do rádio, para o espaço da TV, e agora nós estamos no espaço das redes digitais, né? Então, assim, o indivíduo que está ali, ele é o mesmo indivíduo, ele só é empoderado por outros caminhos de comunicação. E o empoderamento desse cara nesse caminho de comunicação, na verdade, é a tendência a rejeitar diretamente qualquer coisa que tenha a ver com conteúdo político. Nós já contamos, então, com a intolerância do eleitor. Olha só como é que as coisas ficam difíceis demais, Sotom. Você tem um período de pandemia, você tem uma descrença, e você tem um eleitor que já diz que não vai na urna e que não tem saco nenhum, não tem paciência para a eleição. Né? Eu gosto também de fazer umas brincadeirinhas na aula, Sotom, que é brincar com share of mind, né? E vamos brincar aqui eu e você, para quem está assistindo a palestra aí online, ter essa percepção. Eu falo sabão em pó, você fala? Homo. Eu falo lâmina de barbear, você fala? Gilete. Eu falo adesivo curativo, você fala? Band-aid. Eu falo palha de aço, você fala? Bombril. Eu falo político, você fala? Eu até tenho, viu, na minha mente, mas eu não posso falar. Não fala. Mas eu tenho certeza que quem está em casa assistindo pela internet, Sotom, veio algum impropério na cabeça. Veio algum impropério, né? Que vai ligar o quê? Vai ligar esse exato momento onde a gente tem uma vida política, né? Um status político que vem dando seguidamente alguns exemplos que a gente pode dizer que não são os melhores exemplos, né? Então, assim, essa intolerância do eleitor, ela passa também por esse descrédito que a gente vem tendo na política, né? Indo aí para o nosso próximo slide, a gente tem uma saturação dessas fórmulas tradicionais, né? Isso é fato. E é a saturação que leva esse cara para as redes sociais. As redes acabam sendo, na verdade, esse ponto da convergência, né? Henry Jenkins vai trabalhar a convergência digital passando primeiro aí por tudo aquilo que a gente vê. Sotom, o que é o rádio hoje dentro dos meios digitais? É o nosso podcast. O que é a TV dentro dos nossos meios digitais? É o streaming. O que é o papel, né, o jornal nos meios digitais? São os portais de notícias, que são agregadores de grandes notícias, e a gente já vê alguns elementos de Google, de Facebook, competindo diretamente com essa mídia tradicional. Essa questão clara da saturação das fórmulas tradicionais de se fazer comunicação leva a gente a uma necessidade clara de pensar em uma outra forma de se fazer essa comunicação. E aí, já indo para o próximo slide, se tem essa saturação das fórmulas tradicionais, o indivíduo só vai se interessar por aquele conteúdo que ele se identifica, né? É por isso só que a gente tem visto a reinvenção da mídia tradicional, né? Tentando correr atrás desse efeito lá que o Chris Anderson vai chamar da cauda longa, né? Onde você tem, em determinados momentos aqui, uma comunicação que pulsa mais, ela é muito mais pulsante do que o que está aqui na base da cauda, né? Essa cauda longa, na verdade, ela vai concentrar muito mais informação relevante para determinados públicos do que especificamente aquilo que os grandes veículos de comunicação já colocam. Ou seja, o indivíduo nas redes sociais só se interessa pelo conteúdo com o qual ele se identifica, né? Essa identificação do indivíduo por esse conteúdo, ela vai ter que ter uma preocupação do nosso lado. O que a gente vai dizer para esse cara, então, né, meu irmão? Chegou nesse momento. O que a gente vai dizer nesse momento? Então, o que a gente tem que fazer especificamente, Sotom? A gente não pode aborrecer as pessoas. É fato, né? Com certeza, você, eu, as pessoas que estão assistindo a gente,
já passaram por alguns momentos que foram extremamente empulhadas, né, por determinados conteúdos ou por determinadas coisas que enchem o saco. Por exemplo, Sóton, quantas ligações você recebe por mês de número não identificado com prefixo de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos, e aí te pergunta assim, se você Maria Angélica, digite 1. Se você conhece Maria Angélica, de caso não seja você, desculpe. Isso é um empulhamento de informação, né, que acaba, na verdade, não sendo um conteúdo que identifique e que aborrece. Então, o que a gente tem que dizer para essa pessoa, na verdade? A gente tem que dizer qualquer coisa, menos algo que a aborreça. Então, para isso, Sóton, nós temos que pensar de que forma nós vamos utilizar a ferramenta internet já lá no nosso slide 12. Né? Essas ferramentas de internet... as mais consagradas que a gente utiliza todo dia são as redes sociais, né? E eu gosto sempre, só de fazer uma diferenciação clara, né? Só lembrando, assim, a gente convenciona algumas coisas e dá nome a algumas coisas, né? E esses nomes que a gente dá nem sempre corresponde ao que aquilo é. Né? Joga futebol, Sóton? Pouco, quase nada, mas... Mas tem um grupo de amigos que vai jogar bola e tu vai junto só para tomar cerveja com a rapaziada? Né? Então, isso aí que o Sóton tem, galera, é uma rede social. É uma rede social de amigos que se reúne, o Sóton só fica tomando cerveja, vendo a rapaziada jogando bola, mas está fazendo parte daquele núcleo, daquela rede social. Então, quando a gente fala de rede social, na verdade, a gente está falando de algo que já existe há muito tempo. Quando a gente traz para dentro desse ferramental da internet, nós estamos falando de redes sociais digitais. Estamos falando especificamente de redes sociais digitais. Então, assim... Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Estamos chovendo. Então, essas redes sociais, elas são compostas de quê, Sóton? Entretenimento mais relacionamento. O grande barato da rede social é isso. Seja ela digital, seja ela física. Você vai lá jogar bola com os amigos porque é um momento de entretenimento e também porque aquilo te gera um relacionamento. Dentro das redes sociais não é diferente, das redes sociais digitais não é diferente. A gente vai em busca de algo que gere entretenimento e de algo que gere relacionamento. Pomba, se eu vou lá atrás de entretenimento e relacionamento e aparece um cara lá com uma plataforma política para mim, falando das coisas que eu já tenho um determinado cansaço, que eu já tenho uma determinada saturação, qual é a possibilidade de eu converter a fala desse cara especificamente em algo que me interesse? Pouquíssima, cara, pouco demais. Eu não vou parar para ouvir esse cara. Ou seja, ou se faz um conteúdo que a gente consiga trabalhar a questão clássica do gerar o relacionamento por algo que cause um interesse, e eu não estou falando com isso, Sóton, que a gente tem que virar, por exemplo, o Palhaço Tiririca, que tem uma grande votação, com certeza. Outros exemplos, como o Tiririca, a gente vê pelo mundo afora, aconteceu na Itália também, de um comediante chegar ao poder lá. Eu não estou falando que a gente tem que transformar a política num lugar da palhaçaria. A palhaçaria tem o seu próprio local, e eu respeito muito os profissionais de palhaçaria, de circo, mas o espaço da política tem discussões mais aprofundadas que merecem, na verdade, criar o interesse, não especificamente o entretenimento da forma como a gente conhece. O que a gente pode fazer, então, irmão? O que a gente pode fazer? O que sobra para a gente, na verdade, né? E aí eu vou deixar a próxima imagem, Sóton, que é uma imagem que eu estava catando hoje lá, quando eu estava acabando de burilar a nossa apresentação, 5 horas da manhã, e eu achei essa imagem extremamente emblemática, cara. Essa imagem me chamou, assim, uma atenção incrível, porque eu acho que é algo que está faltando na gente, não só na comunicação, mas no dia a dia, né? É uma imagem extremamente interessante, que são duas pessoas, cada uma colocando a mão no olho do outro e se olhando pelo olho do outro, né? Que é a questão da empatia, né? A empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu vejo as coisas pelo lugar do outro. E na comunicação, como é que a gente gera empatia, Sóton? A gente gera empatia entendendo o lugar do outro, entendendo o que o outro quer.
entendendo de que forma que a gente vai falar com o outro para gerar nesse outro um interesse pelo conteúdo que a gente coloca também. Se eu me coloco no lugar daquele cara, eu não vou levar para ele uma informação que ele não quer, uma informação que não é relevante. Eu não vou levar para ele nada que não tem interesse. Então, a gente precisa gerar empatia. Esse, eu acho, cara, que é o grande pulo do gato. Como é que a gente gera empatia nesse contexto? E aí, o Marcelo Vitorino, que é um baita professor de comunicação política, né, bastante conhecido, tocador de campanhas pelo mundo afora, ele fala de 3 pilares específicos, Sóton, que eu queria começar a mostrar para vocês. O primeiro pilar que ele mostra, né, já trocando o nosso slide, ele diz que a gente precisa provocar a fé. A gente precisa provocar a fé. Quando ele fala que a gente precisa provocar a fé, ele não está dizendo, cara, nada religioso. Ele está dizendo, na verdade, é que a gente tem que fazer com que as pessoas tenham fé naquilo que a gente está escrevendo, que a gente está colocando, que a gente está fazendo. Ela tem que ter fé naquilo, né? Ele vai para um segundo pilar, que ele diz que tem que fazer crer, né? Tem que me fazer crer naquilo que está ali. Então, eu acredito no conteúdo que está sendo passado. Eu tenho que acreditar naquilo, né? E, por fim, ele diz que o terceiro pilar é falar com o coração, né? É algo que me toca, que me estimula o meu lado emocional, né? Que me faz olhar aquele conteúdo com vontade de ler até o final, de assistir o vídeo até o final, de compartilhar aquela publicação, de fazer um comentário ou ter uma reação positiva em relação a isso. Então vamos lá, Sóton. Provocar a fé, me fazer crer e falar com o coração. Se a gente consegue pegar esses 3 pilares e transportar eles para dentro da nossa comunicação, a gente começa, na verdade, a ter uma comunicação eficiente. Porque quando eu consigo provocar a fé, quando eu faço a pessoa acreditar naquele conteúdo, e quando eu falo com o coração, Sóton, eu entro naquele detalhe. Eu sinto, eu creio e eu confio. Se eu tenho a comunicação, que eu sinto que ela dialoga comigo diretamente, que eu creio naquele conteúdo e que eu confio, eu começo a ter uma comunicação eficiente. Então, se a gente for olhar pelo olho do outro, né, pegando a questão aí da empatia, se a gente for pegar a questão da empatia olhando pelo olhar do outro, a gente vai chegar no seguinte: eu sinto que essa pessoa sabe como é a minha vida. Esse político chegou ali, conversou comigo, ele interagiu comigo pelas redes sociais, ele me mandou uma comunicação direta, seja por mensagem, e ele sabe como é que é isso aqui. Ele sabe onde eu moro, ele sabe das minhas dificuldades, ele sabe o que está acontecendo, se não comigo diretamente, com pessoas que fazem parte do mesmo extrato social que eu faço, com pessoas que compartilham a mesma coisa comigo. Eu creio que essa pessoa vai lembrar dos compromissos que ela assumiu. Né? Eu tenho que fazer uma comunicação que a pessoa entenda que o que eu estou falando ali, na verdade, pode ser feito de forma geral. E eu confio que essa pessoa tem condições de fazer aquilo que ela se propõe. Então, Sóton, o pilar, na verdade, da comunicação, se você for prestar atenção aí no eu sinto, eu creio, eu confio, e como é recepção, né? Tem um estudo da comunicação que fala da teoria da recepção, né? Se eu for pegar a recepção dessa pessoa, como é que ela recebe isso, eu preciso entender especificamente que o meu produto, e aí quando eu falo produto, eu falo do candidato especificamente, tem que ser um produto que convença. E aí esse convencimento, ele passa por um monte de questões. E essas questões passam pelos valores éticos, pelos valores morais, pela construção da carreira desse cara politicamente dentro do ambiente que levou ele até ali, né, que fez ele ser um político, né, e como eu consigo agregar uma comunicação àquilo. Sóton, tem uma coisa que eu acho extremamente importante falar, e que se a gente não falar, a gente vai estar sendo leviano com quem está assistindo a gente, e a gente vai ser leviano diretamente com a nossa própria carreira de profissional de comunicador. Não dá para fazer comunicação de produto que não presta, porque rapidamente o consumidor vai pegar aquele produto, vai experimentar aquele produto e nunca mais vai voltar naquele produto, e pelo contrário, vai começar a falar mal daquele produto. Né? Não dá.
A gente tem que vender verdades, né? Tem um bordão hoje que se joga, usa nas redes sociais, uma hashtag, né? Trago verdades. A gente tem que trazer verdade. De que forma? De uma forma eficiente. A comunicação não pode ser uma comunicação focada na mentira, focada na forma errada de se fazer as coisas, né? A gente tem que levar a verdade para as pessoas que estão sendo atingidas por essa comunicação. E aí eu gosto muito do Armandinho, você colocou ele na tela aí agora há pouco, né? Para a gente fechar esse tópico aí da empatia, né? Tem essa tirinha do Armandinho que é legal pra caramba, né? Ele fala assim: o essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A, o pai dele, né? Como é que você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? A Armandinho responde: amor, né? Quando a gente consegue fazer uma comunicação eficiente, focada no interesse das pessoas, né, de forma empática, a gente vai entender que essa pessoa vai enxergar a nossa mensagem de uma forma muito clara, de uma forma muito interessante. E essa forma, eu acho, na verdade, que passa pelo amor. Quando tu coloca amor no que tu faz, quando tu coloca amor nas coisas que você tem propósito, a possibilidade desse resultado sair muito legal é bem grande, tá? Avançando, Sóton, então, assim, nós temos, então, três formas de pensar esse planejamento, essa forma da comunicação eficiente. A gente precisa planejar, a gente precisa agir, e a gente precisa monitorar. Sóton, isso é uma lógica, cara, do dia a dia. Lógica do dia a dia. Todo mundo, quando acorda de manhã cedo e vai fazer aí as suas obrigações matinais, né? Na verdade, você não sai no automático, né? Você acordou na cama, abriu o olho e, sem querer, a sua mente já começa cotidianamente a gerar determinados planejamentos. Cara, tem que sair, dá para dormir mais 5 minutinhos? Se eu durmo mais 5 minutinhos, será que eu chego na hora? Tá no período da pandemia, as pessoas estão menos na rua, então, dá mais 10 minutos de sono. Cara, vou escovar os dentes logo, porque eu já saio. Tomo café em casa, tomo café na rua. Então, você começa a fazer uma série de planejamentos, na verdade, que vão levar até a sua ação. Né? Os planejamentos, na verdade, vão levar até a sua ação. E essa ação que tu vai fazer, na verdade, vai te levar a determinadas questões que você precisa monitorar. E esse monitoramento a gente sempre faz na nossa vida no final do dia. Caramba, cara, saí mais tarde hoje um pouquinho, dormi mais 10 minutos, peguei um trânsito cheio pra caramba. Não deu nem tempo de tomar café. Falei que ia dormir mais um pouquinho para não tomar café em casa, tomar café na rua, mas tive que chegar direto e ir trabalhar. Quando você monitora isso, o que você consegue fazer, Sóton? Você consegue, de uma forma muito efetiva, corrigir o rumo das coisas que você está fazendo, caso alguma coisa tenha saído errado, ou continuar naquele rumo, caso esteja certo. Então, uma boa comunicação política não se trata somente de ter boas ideias e canais de comunicação. Trata-se especificamente da gente buscar uma comunicação eficiente. Para isso não é necessário ter ideias geniais, você não pode puxar das redes sociais, é óbvio que ajuda, né? Mas é preciso estruturar, como se alguém estivesse prestando atenção nela, né? Até porque, de um modo geral, grande parte dessas pessoas não está. A gente sabe que as pessoas têm outras prioridades de vida, cara. Pagar a conta, levar filho na escola, ir ao mercado, trabalhar, estudar, e a gente precisa se inserir dentro do contexto das vidas dela. Olha novamente a empatia aí, quando eu me insiro no contexto das vidas da pessoa, eu consigo chegar perto de um lado empático para entender o que é essa pessoa, como ela é, o que ela está fazendo e de que forma eu posso comunicar diretamente com ela. Na verdade, Sóton, a gente vive dentro de uma bolha, né? E todo mundo sabe disso, né? As bolhas, elas saem do mundo físico e vão para o mundo virtual. Não é diferente, né? Uma das coisas interessantes que a propaganda eleitoral vai permitir é o impulsionamento via rede social. Porque o impulsionamento via rede social te permite o quê? Te permite que você fure a bolha e que você leve seu conteúdo para outro público. Aquele público que te segue lá, teus 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, fazem parte, na verdade, a grande maioria, fazem parte, na verdade, de uma bolha. Então, existe meio que um consentimento de que o conteúdo que você coloque ali vai ser olhado de uma forma mais próxima, né? Mas o nosso grande objetivo, na verdade, é sair daquilo.
né? Eu falo uma coisa, Sóton, lá em casa que sempre aconteceu, né? Eu sempre acreditei, quando eu fui para o mundo, eu descobri que não era assim. Era a minha mãe falando assim: ah, Márcio, mas você é tão bonito, mas você é tão inteligente, né? E quando você vai para o mundo, você vê que isso, na verdade, é um elogio de mãe. Né? Ele não se conforma, na verdade. Né? Então, você tem que provar o que você é lá fora. A comunicação que a gente faz para dentro da nossa bolha, na verdade, é uma comunicação que não nos permite olhar o todo. Furar a bolha é extremamente importante. E aí, quando a gente vai pensar nos elementos da comunicação política, opa, esse slide estourou. Né? Não existe um certo e um errado quando a gente fala em comunicação política, existe um processo constante de evolução, de teste, de estruturação, de mensuração, que leva a encontrar estratégias mais adequadas para cada necessidade. Mas existem alguns pontos que necessitam de atenção, mas eu quero continuar preso aqui no certo, no errado, na tentativa e no erro. Sóton, eu tenho 52 anos de idade, estou na política desde 1997, 98, mais ou menos. De lá para cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 campanhas de prefeito. Das 5 campanhas de prefeito, eu ganhei 2, perdi 3. Campanhas para deputado estadual, participei de 7. De 7, ganhei 5, perdi 2. Nesse momento agora, estou envolvido com 4 campanhas de prefeito. Pretendo ganhar as 4. Pretendo ajudar a ganhar as 4. Pretendo estar dentro de um contexto político que a gente consiga convencer a população de que o produto que a gente está apresentando para ela, o nosso candidato, é um candidato que, sim, merece aquele cargo. Mas, assim, se a gente não ganhar, né, vai ser novamente uma forma de aprendizado. Vai ser uma forma da gente olhar e continuar nesse constante processo de evolução. Novamente, eu quero lembrar, a gente tem um produto na mão, né, e não querendo coisificar o candidato, não é isso. A gente tem um produto na mão e a gente vê as características positivas, os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, pensando numa matriz de SWOT, né, para oferecer o que tem de melhor desse nosso produto para a sociedade. E se a gente não consegue, na verdade, chegar lá, é porque faltou alguma coisa ou faltou outra. Vamos lembrar que François Mitterrand, na França, demorou algumas eleições, se eu não me engano, 4 ou 5, para chegar até a presidência da França. Vamos lembrar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu na trave 3 ou 4 vezes antes de conseguir ser presidente da República. Então, assim, mas tem algumas coisinhas que a gente deve levar em consideração dentro desse processo. Primeira coisa, a construção de uma narrativa política, né? É preciso criar uma linha de narrativa política que motive os militantes, que mobilize eleitores, algo que inspire as pessoas a investir tempo e dedicação no projeto político em uma forma de campanha eleitoral. E nessa narrativa tem que ficar claro os componentes ideológicos que norteiam a atuação, os valores morais que influenciam o político. Sóton, tu já ouviu falar numa sigla chamada FOMO? F de faca, O de obrigação, M de Maria, O de obrigação. Eu estou falando em FOMO. Só no teu cronogramazinho aqui, no seu Então, o FOMO é Fear of Missing Out, né? É o medo que eu tenho de perder alguma coisa. Essa era, Sóton, é a era que a gente chama de economia de atenção. Como a gente é exposto o tempo todo a um monte de coisa, eu imagino que você deve estar aí agora pensando em que tempo que tu vai conseguir assistir um episódio daquela série que tu está querendo ver, mas que, porra, que tu não consegue acompanhar ela direto, que tu não consegue maratonar, porque são tantas coisas. Rapaz, eu tô com uns 10 livros em casa para ler, eu tô com as 6 séries que eu quero ver, eu tô com os 3 álbuns de música que eu quero ouvir, eu assino uma newsletter da revista Bravo, eu recebo toda sexta-feira, e eles vêm com uma pancada de dica cultural, cara, que eu não consigo, que não cabe no fim de semana. Aquilo tudo não cabe no fim de semana. Então, a gente vive dentro de uma questão específica, né, de economia de tempo. E, ao mesmo tempo, a gente vive com medo danado de perder alguma coisa, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. A gente fica com medo danado. Então, assim, se a gente é assim, cara, todo mundo é.
Então, assim, para você conseguir fazer com que essa pessoa invista o tempo dela, se dedique a um projeto político, você tem que sensibilizar essa pessoa dentro de alguma narrativa. Essa aproximação dela, esse conhecimento dela, essa forma de você estar ali com ela e entender o que ela quer ouvir, de que forma que ela trabalha, facilita muito esse processo da construção de uma narrativa política. Domínio do tempo, né? Acabamos de falar agora aqui atrás, a questão do FOMO. O tempo é o ativo mais importante da comunicação. Quem usa melhor, sabendo dedicar esforços adequados, consegue melhorar os resultados. Primeiro, a gente tem que imaginar um cenário ideal, né? Que vai levar a gente onde a gente quer chegar. Depois, fragmentar as condições para que esse cenário se coloque dentro de uma linha do tempo. E aí fica mais fácil a acertar a estratégia. Uma das campanhas que eu estou tocando, a gente já vem construindo ela, né? Porque a gente está dentro do carro, o carro está andando, a gente está dentro dela. Então, a gente já vem avançando nos últimos 2 anos, entendendo esse processo de construção. Então, o tempo para a gente está favorável demais, porque a gente veio olhando a questão dos erros e dos acertos. Outras 2, na verdade, a gente pegou dentro de um prazo que está próximo do calendário eleitoral, ou seja, começamos a trabalhar há cerca de 1 mês, 3 semanas mais ou menos. Então, esse prazo até chegar o início da campanha eleitoral propriamente dita, que é dia 27 de setembro, a gente está correndo contra o tempo para conseguir acertar alguma coisa. E antes de entrar no ar aqui, só, eu recebi uma ligação de um parceiro meu, né, de um sócio meu, falando que um cliente quer fazer uma pesquisa qualia. A gente trabalha com alguns modelos de pesquisa quantitativa e qualitativa dentro do instituto lá que a gente tem. E aí eu estava conversando com ele, olha, a gente até faz a qualia, mas a gente está fora do prazo legal, porque até que a gente monte o grupo, faça a investigação, transcreva, entenda a profundidade, entregue o resultado, que pode ser um direcionador, né? A gente já vai estar lá na primeira semana de outubro. Então, eu tenho o tempo fora do meu domínio, né? E o tempo, pessoal, como dizem os poetas, né? O tempo é o senhor da razão, né? Gilberto Gil já cantava lá, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo, 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 tempo. Né? O tempo, na verdade, nós somos escravos dele pelo relógio, né? Pelo dia, pela noite, e na campanha política não é diferente. Se a gente não consegue dominar o tempo, a gente se ferra lá na frente, porque não tem tempo de correr atrás do tempo perdido. A outra questão que a gente pode olhar, além do domínio do tempo, é entender as ferramentas de rede social. Só que todos nós somos muito limitados, né, quando a gente fala de ferramentas de redes sociais. Então, a gente usa mais o que está no domínio público, o que está bombando, o que está pulsando. Errado? Não, certo. Se o público está ali, como dizia Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se o público está ali no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está no WhatsApp, é para lá que a gente tem que ir, né? Mas existem outras ferramentas que a gente pode utilizar, que são paralelas, né? Que podem ajudar também, podem nos auxiliar para que a gente extraia melhor isso, o resultado melhor dessas ferramentas, do que aquilo que a gente está acostumado. Eu gosto muito de McLuhan, né? McLuhan tem um texto dele lá da década de 1960, que ele fala dos meios como extensão do homem, né? Como as coisas passam a ser as nossas extensões, né? Se você for olhar um pouquinho antes disso, né, você vai ver que o processo da industrialização, ele vai trazendo determinadas extensões do homem, né? Eu garanto para você que você consegue muito mais eficiência tirando o suco de uma laranja quando você coloca no espremedor do que quando você espreme na mão. Então, assim, aquele aparelho otimiza o seu esforço de ficar apertando a laranja com a mão para tirar o suco e faz uma pressão ali mecânica que extrai o suco de uma forma melhor. Ferramentas são para isso, Sótão. Ferramentas são para ser usadas para potencializar a possibilidade da gente conseguir um resultado melhor daquilo que a gente faz. Você pode bater um martelo na parede com um alicate? Pode, mas vai ser muito mais eficiente se você pegar um martelo. Entender que dinâmica é essa que existe por detrás da comunicação, né? A comunicação política, ela é mais do que informar. É também imprimir um estilo de quem está comunicando. Esse estilo já vem no candidato, né? Se a gente pegar, por exemplo, as últimas eleições presidenciais, a gente vai ver perfeitamente que o candidato vencedor das eleições presidenciais imprimiu o estilo dele na sua comunicação, amealhou ali a maior parte dos votos e hoje é o presidente do Brasil.
Na verdade, quando ele imprime o estilo dele, ele acaba agregando juízes, valores, estabelecendo uma confiança com o público de interesse. As mensagens que estavam ali faziam parte diretamente da necessidade do público naquele momento. Pode ser que na próxima eleição, daqui a 4 anos, essa necessidade do público mude. As necessidades do indivíduo, por mais que elas estejam consagradas ali dentro da pirâmide de Maslow, né, elas podem ter a sua variação hierárquica conforme o momento em que ela está acontecendo, né? Mas como é que a gente pode levar, então, a pessoa a prestar atenção, né, num político que no governo tem a dizer? Como é que a gente pode mensurar com essas ações? E quais são as ferramentas que estão aí, né, à disposição para a gente obter uma boa reputação, né? Fazer uma campanha política vitoriosa não é dizer em quem o eleitor deve votar, mas é mostrar ao eleitor o que acontecerá e o que ele procura no seu, o que ele vai encontrar, né, quando ele procurar o seu candidato. Olha, você chegou aqui nesse candidato, aqui você vai ter isso, né? Você chegou no outro candidato, a gente vai ter aquilo, outro. Eu costumo dizer só para dar um exemplo assim de vida, né? Eu gosto, como eu falei aqui, eu mais perdi eleições para prefeito do que ganhei. E a última eleição de prefeito que a gente perdeu por um motivo muito simples. Eu tinha R$2 no bolso. E eu tinha uma Coca-Cola e tinha uma tubaína. Eu ofereci a Coca-Cola R$2 e a tubaína R$2. O que as pessoas compraram? A Coca? Compraram a Coca-Cola. Quem tem mais lembrança? Quem tem mais recall? Quem tem mais capilaridade? Quem tem mais capacidade de se colocar em termos mercadológicos? A Coca-Cola. Então, a gente precisa, na verdade, entender o nosso tamanho, e naquele momento o nosso tamanho era bem menor que o tamanho desse outro candidato, e a gente não conseguiu, na verdade, mostrar valores e motivos maiores para o eleitor votar no nosso candidato do que votar no outro. Isso acontece. Eleição é um processo democrático, perde-se, ganha. Se não fosse dessa forma, a gente teria uma ditadura, e isso a gente não quer nunca mais. Pensando aí numa campanha digital, né, em todas as ferramentas que a gente tem hoje, dentro de uma campanha digital, eu vou só passar aqui uma pincelada, só, umas dicas que eu considero importantes, se a gente for pensar numa campanha digital, né? Convergência pelo Facebook. Apesar de eu ter falado para vocês agora que existem outras ferramentas, a gente sabe que aqui no Brasil a ferramenta do senhor Mark Zuckerberg alcança um número ilimitado de pessoas em todas as faixas etárias, de todas as regiões, de todos os nichos e estratos sociais. Então, a gente precisa pensar em uma convergência que passe por dentro do Facebook. Ou seja, eu preciso transformar o Facebook num agregador das minhas ideias e fazer até dele um hub, né? Eu concentro ali e dali eu saio difundindo, né? Eu preciso, Sóton, já passando para outro slide, ter dicas e propostas. Eu preciso ter bandeiras e propostas coerentes. Não adianta eu querer trabalhar em determinados contextos que não fazem parte daquilo que eu acredito. Não adianta agora, Sóton, eu querer levantar a bandeira da diversidade se você entra lá na minha rede social e eu faço piada de negro, eu faço piada de população LGBTQI, eu faço piada machista. Não adianta eu vir com um discurso desse se eu não agrego isso dentro do que eu sou. As minhas bandeiras, as minhas propostas têm que ser coerentes com aquilo que eu sou. As mensagens ensaiadas e curtas, né? Ninguém tem saco. A gente falou agora há pouco do FOMO, né? Da economia da atenção. O tempo é um grande ativo, as pessoas têm medo de perder algo, então não vão ficar presas durante muito tempo em determinados conteúdos, a não ser que você consiga levá-la para aquilo. Então as mensagens têm que ser curtas e têm que ser ensaiadas, né? Eu costumo fazer uma brincadeirinha, Sóton, também nas aulas, e vou te perguntar aqui, né? Você sabe quem foi o primeiro assessor de imprensa registrado? Não. Vou te dar uma dica. Esse cara está lá atrás. Está lá no Velho Testamento. Ixi, eu não vou... Eu sou ruim, mas... Então, já estou falando de um cara chamado Moisés? Sim. Então, Moisés, assim, pessoal, pelo amor de Deus, não vai aqui nenhuma brincadeira com a religião nem nada, é só uma analogia para a gente entender. Deus, né, tinha Moisés como uma das pessoas por quem ele falava.
e falava para o povo. Deus chama Moisés em cima do monte e fala para Moisés, Moisés, escreve aí umas paradas que eu quero levar para a rapaziada lá embaixo entender o que eu estou pensando aqui, que eu quero para eles, entendeu? E aí, pô, Moisés está lá, né, na pedra, né, tá lá, escrevendo na pedra lá, e num determinado momento, vamos fazer aqui uma analogia rápida, né, não pensando no Deus infalível, no Deus onipotente, onipresente, onisciente, né, mas vamos pensar que tudo aquilo que estava escrito estava sendo muito grande, né, e aí Moisés está lá escrevendo, de repente Moisés interrompe Deus e fala assim, olha só, esse texto está muito grande, cara, o que tu acha da gente colocar esse texto menorzinho? E aí, Deus, que é o cliente, vira para Moisés e fala assim, tem que ser do meu jeito. E lá na Bíblia tem um episódio que Deus joga a sarça ardente, né? Joga um negócio lá e Moisés, tá bom, se é o que você quer, vamos continuar por aí, tá legal. Moisés desce com as tábuas da lei lá para baixo, chega lá embaixo, ele ficou ausente um tempo, chega lá, a rapaziada tá fazendo uma festa, né? Adorando um bezerro de ouro, né? E a história tá lá dentro da Bíblia para todo mundo ler, né? Moisés olha aquilo tudo, vê que o material que ele trouxe não seria suficiente para o convencimento daquele público, quebra as tábuas da lei, volta lá para cima para bater um papo com Deus. Chega lá e fala assim, então, cara, falei contigo, né? Esse povo lá embaixo, eles precisam de mensagens mais diretas. Que tal a gente pegar tudo que você escreveu, aí tudo que você falou, e condensar em tópicos? Que tal assim, 10 tópicos? Nada mais de 140 caracteres em cada tópico. E aí surgiu, não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe. Se você pegar os 10 mandamentos, né, você vai ver que são mensagens curtas, direcionadas, objetivas, que fazem com que a sociedade como um todo tenha um balizamento. E dá tão certo, Sóton, que isso é usado até hoje como base e pilar moral de qualquer sociedade. As sociedades se espelham diretamente nesse código ético, moral e religioso que foi criado lá atrás na inspiração divina, para quem acredita aí no criacionismo ou é adepto às religiões que tem o Deus, a teocracia, esse Deus único, né? Ou naquelas outras sociedades que, mesmo tendo outras lógicas de pensamento em Deus, seguem esses princípios. Então, mensagens curtas, objetivas, direcionadas e que fazem com que esse público, na verdade, entenda. A lógica das mensagens ensaiadas e curtas, na verdade, na campanha digital, não é nova, é antiga. Ou seja, Moisés inventou o Twitter. Ampliação de cadastro e redes. A gente pode aproveitar esse momento que você está ali dentro das redes digitais, né, e pegar para você ter ali uma possibilidade de ampliar a tua base de dados, ampliar a tua base de cadastros e utilizar isso para outros tipos de ferramental. Ali na frente eu vou falar um negócio que é uma crença minha e que eu vou usar e acho que vai ser bastante interessante nesse momento. Outra coisa, já está na campanha digital, utiliza ali quando for necessário, né, quando for permitido, né, depois da convenção, depois que tu é candidato, né, para anunciar a tua candidatura, né, se coloca ali como candidato, né, e há um espaço também para você pedir voto. Registrar eventos, registrar as mobilizações, fazer com que as pessoas se sintam presentes dentro daquilo. Você, como eu, Sóton, com certeza fica dando uma stalkeada aí no Instagram de amigos, né? Agora você está aí sentado, com o fone no ouvido, né? Daqui a pouco vai pegar o Instagram e o cara mostra lá que tá na praia, né? Tá tomando aquela cervejinha na praia hoje, não pode, né? Mas o cara tá lá. Tá tomando aquela cervejinha na praia, né? O cara tá viajando, né? O cara tá lá fazendo aquela foto lá, pô, em casa jogando um videogame, assistindo uma série, né? A gente gosta de se colocar naquele lugar do outro digital. Então, quando você faz uma foto de uma boa mobilização, né, uma foto de um bom evento, né, você estimula aquela pessoa a estar junto contigo ali, olhando o que está acontecendo. Né? Ter posicionamentos e ideias de interesse amplo. Né? Novamente, remontando aí as eleições presidenciais de 2018, né? As ideias e os interesses que foram colocados tinham uma amplitude tão grande, que cindiu a sociedade, né? E até hoje a gente não conseguiu se recuperar dessa polarização e dessa cisão, né? Nós podemos dizer que nós temos uma sociedade fraturada, né? Um tecido muito exposto e muito sensível ainda, que vai ter que fazer um encontro de contas nas próximas eleições, né? Então, assim, o posicionamento das ideias de interesse amplo são fundamentais para você colocar as suas ideias
de uma forma abrangente. Segurança quanto às informações, Sóton, não dá para a gente falar daquilo que a gente não sabe. Não dá para você discutir algo que você não tem noção do que é, entendeu? Não dá para você sentar e querer falar de todos os assuntos, sendo que você não domina todos os assuntos. Então, assim, toda vez que a gente for colocar algum conteúdo, pessoal, cheque, recheque, não tá seguro, dá para outra pessoa ler, confirme o dado antes de publicar. Porque isso é fundamental para que gere a confiança e para que a pessoa que está do outro lado, consumir o teu conteúdo, tenha certeza de que ali ele pode encontrar uma informação confiante e de relevância. Isso tem um negócio legal, Sóton. Quando você faz isso, você acaba fidelizando a pessoa para o seu conteúdo. E quando você fideliza a pessoa para o seu conteúdo, você consegue, na verdade, uma maior abrangência. Você já consegue ali o alcance, você consegue a audiência e, com certeza, você vai conseguir a cumplicidade dessa pessoa para dizer, aquilo que eu te falei assim, assim, assado, eu vi lá na página do Sóton, todo dia de manhã ele coloca um conteúdo lá, eu tenho certeza, esse menino... Coerência do discurso nas redes, a gente já falou disso lá atrás, né? Não adianta eu querer utilizar algo que eu não sou. E aí, algumas coisas que a gente não deve fazer só. A gente não deve nunca fazer compartilhamentos e debates desnecessários. Eu tenho certeza que você, como eu, já viu algumas vezes na timeline, né, aquela publicação que as pessoas começam a sair no pau, começam a discutir, começam a ter uma forma ofensiva de uso daquilo e, na verdade, isso afasta as pessoas do debate, afasta as pessoas de querer levar aquela mensagem para frente, né? Outra coisa que a gente não deve, né? Excesso de postagem sem relevância, né? Existe, na verdade, uma métrica clara do que você pode postar, de quanto você pode postar. Eu tenho uma regra, tem pessoas que têm outras, né? Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele está numa campanha política também, e ele estabeleceu lá um padrão de postagens diárias a partir do que ele enxergou no candidato dele. Eu estabeleço as minhas a partir daquilo que eu olho para o público e para o candidato. Ah, Márcio, tem uma regra? 2, 1, 3, 10... Não, eu acho que o excesso é complicado, mas acho que às vezes você tem necessidade, né, de ultrapassar um limite que você mesmo cria pela relevância. Por que disso, Sóton? Porque às vezes, quando você excede nas postagens, né, e sem relevância, você acaba tirando engajamento de outras postagens, você acaba tirando o foco das discussões de algumas postagens, e com isso você acaba prejudicando a sua própria postagem. Apelo emocional sem conteúdo, né? Promessas eleitorais irrealizáveis, discurso populista, manipulação da realidade. Isso é feio, né? Isso não é só que não pode, isso é feio demais, né? Enganar é muito complicado. A gente vive numa época onde a desinformação ela vem alcançando um espaço muito grande na sociedade, né? E de desinformação a gente pode falar de fake news, a gente pode falar de pós-verdade, né? Que é a forma como eu envieso determinados assuntos para que eles passem a parecer que são verdade, quando na verdade, quando são de certo discurso que foram enviesados para que criam determinadas questões, né? E a Justiça Eleitoral está com a propaganda no ar nesse momento muito interessante, falando sobre as deepfakes, né? Já foi utilizada na campanha de São Paulo com Dória. Teve um vídeo logo na reta final da campanha de governador de São Paulo, que foi utilizado uma deepfake do Dória, ou seja, talvez isso ganhe êxito aqui no Brasil. Então, isso, aqui, né, nessas eleições agora no Brasil. Então, isso não é legal, né? E tem alguma coisa que eu acho que a gente precisa repensar, que eu tinha falado contigo. Por exemplo, o papel dos impressos. Eu sei que as pessoas têm resistência hoje a papel, né? A queda de venda teve uma queda grande na venda de jornais, né? Alguns falam do fim do jornal, né? Do fim das revistas de papel, né? Mas é sempre um documento que serve para ser guardado, que o conteúdo dele sempre tem uma clareza, uma criatividade, uma sobriedade, e eu vou usar agora, Sóton, nessa campanha eleitoral, justamente por conta disso, né? Das pessoas estarem mais em casa, né? Eu acho que vai ser uma campanha de pouca rua, que as pessoas vão estar pouco na rua, né? Vão ter determinadas restrições a pegar material como santinho, por conta ainda da possibilidade de contaminação da Covid-19, né, etc. Né? Eu vou utilizar a mala direta. Vou voltar à velha lógica da mala direta.
tentando chegar na casa do cara direto com esse conteúdo, não só pelas redes sociais, mas de forma física, né? Com todos os procedimentos ali de higienização, né? Protocolo de higiene, né? Vamos higienizar o material, né? Pedir que as pessoas, ao abrir, passem o álcool gel, como você compra um produto quando você está na rua e lá para dentro da tua casa, né? Eu vou utilizar mala direta, vou botar o papel aí como destaque de algumas campanhas que a gente vai tocar. E fazer, cara, que a gente tem que fazer, né? Treinar a equipe. Propaganda face a face, nem que você crie essa interação pelas redes sociais e busque ela de uma forma efetiva, como, por exemplo, as lives. Ontem mesmo, a gente fez uma live de um candidato que eu estou assessorando, numa cidade no interior do Rio de Janeiro, e, pô, uma live super bacana, conseguimos colocar mais de 10 mil visualizações, entendeu? Uma interação super legal. Então, é a forma de você fazer o face-to-face, né? E recrutamento e preparação. Não adianta só, então, você querer que a pessoa já venha pronta. Para cada um dos cenários eleitorais e das tentativas que você vai construir, você precisa de um treinamento, você precisa colocar as pessoas que vão estar trabalhando contigo, olhando aquilo da forma como você quer levar. Não adianta você... Pô, assim, existe receita de bolo? Cara, não existe receita de bolo. Existem os ingredientes. E aí você tem que ser um bom cozinheiro, você tem que ser criativo para saber pegar aqueles ingredientes e transformar eles num prato bem legal. Né? E dar atenção, né? Dar atenção. Eu acho que o valor da informação nunca foi tão importante quanto agora. A gente já teve, até ao longo da história da humanidade, diversos ativos, né? A gente já teve as commodities que se colocaram como mais importantes do que outras em diversos momentos da sociedade, né? A commodity desse momento é a informação. A commodity desse momento é o dado. Por isso que Big Data é um negócio tão valorizado, né? Por isso que redes sociais pedem o tempo todo para você deixar teus dados ali. Por isso que ela escolhe seus dados com as suas permissões. Porque ela pode te dizer, ela pode se utilizar daquilo para mostrar para você o que ela quer te colocar a partir dos seus próprios interesses, né? O exemplo mais básico disso são os cookies, né? Que é quando você navega por um site e vai ver o preço da passagem na americanas.com e aquele anúncio fica aparecendo para você direto até você pagar o cookie. Você depositou a informação que você tem o interesse de fazer uma viagem para tal lugar e você fica o tempo todo recebendo aquela informação. Informação tem valor. E aí, para fechar, eu quero contar com um auxílio luxuoso da Mafalda, numa tirinha dela, que mostra como a informação é importante, né? A Mafalda está ali embaixo e o pai dela está lá. Esta não floriu. No entanto, recebeu água, luz, adubo, não sei o que faltou. E a Mafalda dá um berro. A primavera chegou! E aí, quando a gente vai para o outro slide, está lá a plantinha crescendo. E aí, a resposta para o pai dela, o que faltou? Informação. Aquela planta recebeu tudo, mas não sabia que a primavera tinha chegado e que estava na época dela florir. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por poder compartilhar tudo isso com vocês aqui, dizer para vocês que eu adoro estar com vocês aqui da Escola do Legislativo e estou à disposição. Márcio, agradecemos também, é um prazer também sempre ter você aqui colaborando, participando, dividindo os seus conhecimentos aí com o nosso público. A gente acho que foi tão bacana a palestra que não teve perguntas, teve algumas interações que eu vou te passar, teve pessoas parabenizando, deixa eu ver aqui, só voltar aqui. A Alice concordando com você, né, que quando colocamos amor no que fazemos, conseguimos construir uma excelente comunicação eficiente e empática. A Alda, na hora que você falou de amor, o pessoal aqui se entusiasmou. A Alda dizendo que o amor ultrapassa barreiras. Bacana, bacana. Marizi, parabenizando, falando que foi excelente a sua explicação. Legal. O Orli Rodrigues, parabéns pela iniciativa, esclarecimentos e relevância dos temas expostos. E fechando a Marizinha novamente, parabéns pela live. Pô, obrigado.
Obrigado. Reforça pra gente, por favor, a gente consegue achar você, então, nesse marcioferreira@hotmail.com e as redes sociais, além do... Facebook Ferreira Márcio e no Instagram lá, @Márcio Ferreira, sem o A no final. Queria agradecer, Sóton, o pessoal aqui do Realizar Estúdio, Diego, Bruno, que montaram aqui para mim uma estruturazinha para ficar mais fácil de conversar com vocês, tá? A gente não faz nada sozinho, o Diego e o Bruno fazem parte da minha equipe, estão tocando campanha comigo também, e a gente vai junto aí, tá? Precisando, estou por aqui sempre com vocês. Obrigado, Márcio. Obrigadão. Agradeço aí aos rapazes aí também, a sua equipe. E até a próxima, então, né? Obrigado. Beijo enorme. Só um minutinho antes de terminar. Semana que vem, quarta-feira, também, 10 horas, Márcio. Quero te convidar. Você manda bem, fala também, talvez não precise, mas o tema da palestra vai ser Excelência em Oratória. Nosso convidado é Daniel Lascani. Então, quarta-feira que vem, dia 16, 10 horas, Daniel Lascani com a palestra Excelência em Oratória, tá bom? Valeu, um abraço, pessoal. Tudo de bom aí? Cuidem-se. A pandemia não acabou. Certíssimo. Até quarta, gente. Valeu.